Tanto que eu só falo da minha história para os meus pacientes quando eles chegam na minha frente e contam. Eu me vejo muito do outro lado da mesa, né? E Você acaba se espelhando neles. Eu me espelho. E às vezes eu me emociono assim, mas não demonstro. E eu só falo essa história que eu tô contando assim agora aberto para pessoas que eu vejo que chegam falando que não vai dar. Exatamente. Você não emagrece a cabeça. Nossa, entendeu? Acho que você disse tudo agora. Tem que emagrecer a cabeça. Primeiro passo, a cabeça. Depois é o resto, entendeu? No programa de hoje eu trouxe aqui uma mulher que na verdade a gente pode dizer que é um mulherão, é a nutricionista Maria Luísa Migotto. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Mari, pelo convite. No programa. E na verdade eu trouxe ela porque assim, gente, quem vê e acompanha ela diariamente ali no Instagram, que ela divide a rotina dela, o trabalho, enfim, até a parte de exercícios também que ela mesma faz, não imagina que esse corpão, né, que ela tem hoje, esse mulherão que ela é hoje, para chegar até onde ela chegou, ela teve aí uma longa trajetória e é sobre essa trajetória que a gente vai contar pra você, que também tá aí nesse processo de dieta louca, aquela saga, você tá desmotivado e não consegue, querer é poder sim, e ela vai contar um pouquinho da história dela, explicar como que você conseguiu mudar o teu corpo aí, porque você, como disse, começou naquela fase magrinha, né, quando era pequenininha, bem magrinha, depois na fase do estirão você ficou mais gordinha e aí hoje você conseguiu moldar o teu corpo. Sim, eu nasci uma criança muito magrinha, nasci muito magra e minha mãe não achou que eu estava desnutrida. Me levou no médico e o médico falou pra ela, olha mãe, você vai fazer o seguinte, na hora do almoço, na hora do jantar, você vai dar uma colher de sopa de óleo pra ela. Só que minha mãe, num desespero, toda vez que eu queria comer ou beber alguma qualquer coisa, ela colocava óleo. E quando deu 8 anos, eu tive aquele estirão e foi na hora que eu engordei, tipo, até os meus 20, que foi quando deu o start na minha cabeça. Você acha que também, você até comentou com a gente aqui um pouquinho antes da entrevista, seu pai também teve um infarto, você acha que essa parte emocional também influenciou? Sim, o meu pai, aí nesse período, né, 18 até a minha adolescência, meu pai infartou, meu pai teve um problema de saúde e eu acho que eu fiquei mais ansiosa, então eu comecei a comer mais, mas sem perceber, porque eu nunca fui aquela gordinha de comer besteira, eu sempre fui de comer comida, minha mãe é do sul, minha mãe é gaúcha e meu pai é italiano. Nossa, então você pensa, a minha casa, minha mãe sempre fez bastante comida, então eu era aquela que sentava e fazia prato, eu não gosto de McDonald's, eu nunca tomei refrigerante. Nunca? Tipo assim, não gosto, não sei nem o que é, tipo, não faço questão. E aí assim, quando que isso começou a te incomodar, né, essa fase mais gordinha? Porque a gente sabe que essa transição, principalmente da época de escola para faculdade, é uma transição que a gente começa a olhar um pouquinho mais para o nosso corpo e as pessoas também começam a olhar pra gente, isso de certa forma começa a incomodar. Como que você se sentia? Sim, na época da escola, eu era, como eu era amiga dos meninos, eu era amiga de todo mundo, eu sentava no fundão, eu era bagunceira, eu era bagunceira, eu era que organizava as coisas. Então, tipo, eu nunca sofri o famoso bullying, eu nunca tive problema de tiração de sarro, ninguém tirou sarro de mim. Então, eu acho que, como eu não sofri nada disso também, eu não encarava que eu tava daquele jeito. Eu achava que eu tava gordinha, sim, nunca achei que eu era magra, nunca achei que eu era normal, mas eu também não achava que era uma coisa tão... Você também não se via da forma que você realmente estava. Exatamente. E ninguém na minha casa, exceto meu pai que me alertava, minha mãe sempre falava, filha, você é linda, filha, vamos fazer alguma coisa pra melhorar, filha. Minha mãe sempre me tentava me ajudar. Mas não uma exigência, né, obrigatória, tipo, você tem que mudar, minha mãe nunca, pelo contrário, minha mãe tinha muito medo de me magoar. Sim, porque eu sempre fui muito bitolada, talvez? Não bitolada, eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Hoje em dia não mais, hoje em dia, tipo, por muita coisa, acho que com a idade, eu acho, sei lá, a gente fica mais fria, assim, mas na época eu era tudo, chorava, então eu acho que ela tinha esse medo de eu ficar até te magoar, uma depressão, né? Não sei. E aí eu não encarava nada, só que aí eu teve a época da faculdade, do colegial, tudo, teve que escolher o curso que ia fazer de faculdade. E eu sempre, desde a infância, quis fazer medicina, por conta que eu perdi minha avó com câncer. E minha avó era tudo pra mim e tal, e eu falei, não, eu vou cuidar eu sempre gostei também de criança, eu falei, vou ser pediatra e vou ser oncologista que vou cuidar de criança. Só que daí eu pensei, nossa, mas putz, eles vão morrer, eu vou me
me culpar, como é que vai ser? Aí Ainda mais que você já era super sensível, você nossa, deve ter pensado, nossa, meu Deus, né? Se eu realmente entrar nessa profissão, eu acho que não sei se eu vou conseguir levar ela adiante. Eu poderia ganhar dinheiro, eu poderia ser bem sucedida e tal, mas eu não ia ser feliz. Aí eu peguei e falei, eu resolvi, eu pensei assim, bom, mas calma, eu posso arranjar a cura, olha, tipo, pensando bem longe, ideias, né? Eu posso arranjar a cura do câncer nos alimentos, eu posso dar uma sobrevida para os pacientes com alimentos. Então, um alimento que faz ele ter mais qualidade de vida, ficar menos desnutrido. E aí eu resolvi fazer nutrição. Quando eu falei pra minha mãe, ela super me apoiou. Quando eu falei pro meu pai, ele não gostou. Ele já não concordou muito, mas vamos explicar o porquê ele não concordou. Porque ele achava que eu tava muito gorda e ele achava que, como eu tava muito acima do peso, ele achava que como eu ia fazer nutrição assim. Porque é aquele negócio, querendo ou não, pode te dizer o que for. Sim. Você não vai num dentista com um dente amarelo, um dente estragado. Você não vai num cardiologista com, sei lá, um barrigão desse tamanho, com problema imagem, né? Acaba sendo a imagem cartão disso tudo. E como meu pai, ele não sabia muito se expressar pelo jeito dele, não por maldade, ele acabou falando isso. Não, filha, vai fazer um intercâmbio, vai fazer qualquer coisa menos nutrição. Eu falei, não, eu vou fazer nutrição. E fui lá e fiz. Então, minha faculdade inteira, os 4 anos de nutrição, o foco nunca foi eu. Então, por exemplo, eu aprendi na faculdade dietoterapia na parte de emagrecimento. Nunca que eu usei. Você nunca usava pra você, vou ver né? se Conhecimentos funciona. Que você guardava. Nada, guardava e pensava só nos meus pacientes. Que um dia que eu ia trabalhar em hospital, que eu ia estar dentro do hospital cuidando de gente com câncer. E só para o pessoal entender, você falou, porque eu tava muito gordinha na época. Conta pra gente qual que era o seu peso e a sua altura, porque, gente, ela é muito alta, ela é mulherão mesmo. Então... na verdade, eu falo que eu tenho 79, mas eu tenho 79 meio, quase 1,80. Na verdade, as pessoas que vão no meu consultório, a primeira coisa que elas falam, nossa, Nutri, como você é alta, e realmente eu sou. E na época eu tinha, tava chegando aos 120. Foi o teu máximo? Foi o meu máximo de peso. E aí eu peguei e falei assim, aí eu cheguei fui querer fazer nutrição, fiz os 4 anos, só que desde o meu primeiro ano eu fiz estágio na Secretaria de Nutrição, como na parte do estoque, só que eu queria hospital, de toda forma eu queria hospital. O que eu fiz? Eu fui até a Casa de Saúde, me ofereci para fazer estágio voluntário. O nutricionista falou que eles não aceitavam porque eles não tinham como remunerar, só apenas estágio obrigatório de faculdade, mas eu me propus a fazer de graça e eles, um hospital é muito bom, eles na mesma hora, tipo, falaram... Eles te acolheram. Acolheram muito bem. E eu fiquei lá 3 anos fazendo estágio e aprendi muito, é um hospital que me ensinou muita coisa, um hospital muito bacana. Nossa, os profissionais, todo mundo de lá, a equipe muito boa. E aí, só que eu tinha que fazer o estágio da faculdade que era obrigatório para me formar. E eu tive que me desligar da Casa de Saúde. Só que aí deu 10 dias que eu saí da Casa de Saúde, o dono me ligou e falou assim, olha, Maria Luísa, você já apresentou seu TCC? Eu falei, não apresentei ainda. Ele falou assim, então trate de apresentar, porque eu quero você aqui segunda-feira como trainee. Aí você já respirou fundo e falou, meu Deus. Segunda, tô aí. Mas assim, sabe, tipo, gritando, mãe, consegui, mãe, eu vou pra lá. Porque era uma coisa que você almejava tanto e de repente o negócio tava ali, né? Na tua mão e você tava... Eu nunca achei que eu fosse me formar e já ir pra lá. Eu achei que lá ia ser uma escola pra eu poder entrar em outros lugares. Só que aí quando eu fui pra lá, eu já fui pra ser chefe da quimioterapia, que era tudo que eu mais sonhava. Ou seja, né, você conseguiu unir aí as duas áreas que você queria. Aí eu ficava na quimioterapia, tudo. Aí eu pensei, eu falei, gente, mas peraí, calma. Aí eu centralizei e falei... Como é que eu vou andar com crachá? Porque lá na Casa de Saúde todo mundo tem um crachá. Tem um crachazinho. Como que eu vou andar com um crachá escrito Maria Luísa Nutricionista, gordinha? Aí aquilo ficou na tua cabeça e aí voltou e você pensou, o que eu faço agora? Eu falei, gente, gordinha, porque eu me via gordinha, eu não me via, tipo, 120. Sim. Aí eu falei, bom, calma. Como eu sempre fui muito ativa, eu nunca fui uma gordinha, tipo, sedentária, tipo, só comia, via televisão. Pelo contrário, nem tinha paciência, porque eu sou muito agitada. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu morava no Canal 6, eu pegava do Canal 6 ao Canal 1 andando e voltava andando. Isso eu fiz um tempo, eu tava um dia correndo metade, andando metade, voltando andando. Outro tempo, correndo tudo, voltando andando. Aí, num outro tempo, eu tava correndo tudo e voltando correndo. Ou seja, você começou aos pouquinhos e sem você perceber, eu acho, né? Sim. Na verdade, você já tava ali, sendo um pouco mais ativa, colocando mais os exercícios na tua vida mesmo. Isso mudou alguma coisa? Mudou, eu perdi 50 quilos. Então, isso que é legal a gente falar, porque assim... Fora a alimentação, né? Foi força de vontade, né? Porque assim, você não tava com nenhum médico, óbvio que você usou os seus conhecimentos, mas assim, você não tava gastando nenhuma fortuna nem nada.
ou seja, não adianta, né, a pessoa ir em algum médico ou a pessoa ir se consultar com ela mesma se a pessoa não tiver força de vontade, não quiser realmente. A pessoa tem que querer muito aquilo. E assim, é uma coisa que eu falo para meus pacientes. Eu emagreci com pão integral, eu emagreci com torrada, eu emagreci com queijo branco, eu emagreci com iogurte. Com o que dava na época, né? Com o que tinha. E o que era na época o jeito de emagrecer. Hoje em dia você fala pão integral e iogurte, a pessoa surta. Não, eu quero uma dieta da moda, eu quero a dieta... Sem glúten. Eu quero jejum intermitente, eu quero fazer o que a blogueira faz. Mas peraí, cada um é um. Então, exatamente. O que pode ser bom pra você, pode não ser bom pro outro. Então, eu dou esse exemplo. Não que eu vá passar pão integral pra todo mundo, porque eu emagreci assim. Sim, você consegue, mas é o individual. Né, você vai fazer exatamente esse plano alimentar individual de cada um. E isso que você falou é muito importante, porque as pessoas têm mania de ficar copiando o plano alimentar das outras. Sim, sim. Isso não dá certo também. O que mudou na Maria Luísa, de lá pra cá? A pessoa, assim. Olha, a pessoa continua a mesma, só que com outras... eu continuo a mesma pessoa, com a mesma cabeça, mesmo jeito que eu sou. Porém, eu tenho hoje outros princípios. Então, assim, eu como para me nutrir, eu não como por comer. Hoje eu não vejo a necessidade de encher meu prato de comida. Eu fiz terapia, porque eu achava que eu não emagrecia por conta de ansiedade. Uhum. E aí... eu vi que realmente eu estava fazendo meio que um caminho inverso. Sim. Tanto que eu só falo da minha história para os meus pacientes quando eles chegam na minha frente e contam. Eu me vejo muito do outro lado da mesa, né? E Você acaba se espelhando neles. Eu me espelho. E às vezes eu me emociono assim, mas não demonstro. E eu só falo essa história que eu tô contando assim agora aberto para pessoas que eu vejo que chegam falando que não vai dar. Exatamente. Você não emagrece a cabeça. Nossa, entendeu? Acho que você disse tudo você agora. Tem que emagrecer a cabeça. Primeiro passo, a cabeça. Depois é o resto, entendeu? Se você não parte do... É o que eu falo, é o start. Se não tivesse me dado o start quando eu entrei no hospital, podia ser que até hoje eu tivesse desse jeito. Uhum. Agora, uma coisa que eu falo pra todo mundo, e é bom eu até falar aqui. Uma coisa que eu fiz muito errado foi só ter corrido. Porque eu perdi esses 50 quilos, mas eu perdi massa. Eu fiquei realmente com 70 quilos na época, eu só tinha cabeça. Então eu... Tava bem magrinha. Muito, assim, pra minha altura, eu só tinha cabeça e não tinha nada. Então, o que eu falo hoje para meus pacientes? Associar uma atividade de musculação, uma atividade de fortalecimento, porque assim, você perde gordura e você coloca o quê no lugar? Quem te vê hoje não imagina, acha assim, não, ela sempre foi assim, linda, bonitona. Não, tem gente que não me reconhece, tem gente que, quando eu conto a minha história... Nem acredita, né, ela fala, não é, mentira. Aí eu mostro foto, não é você. Eu falo, não, sou eu sim. Ou então, a pessoa tem até, às vezes, descompensa na minha frente, bate na mesa, fala que, não, você é magra, você nunca vai... Você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto, você sempre foi assim, você nunca viveu o que eu vivi. Aí eu espero ela se acalmar, aí eu começo a contar, não, eu já sei, eu já vivi. Tanto que você já passou por todas essas etapas. E você tinha me perguntado uma coisa que me deixou constrangida. Ah, sim, verdade. Eu me lembrei agora, foi o seguinte, quando eu tô formada há 10 anos, né, quase 11, e eu tenho meu consultório há 4. Quando eu abri meu consultório, eu tinha um mural na parede com várias fotos da minha época de gordinha. Uhum. Mas, tipo assim, fotos progressivas. Tipo, gordinha, emagrecendo, e, tipo, parei de pôr. Uhum. E chegou uma paciente e virou pra mim e falou, olhou pro quadro e falou assim, meu Deus, coitada dela. O que aconteceu com ela? Que fim teve? Aí você mostra, olha só. Só que assim, eu não tava, tipo assim, eu não tinha pego tão pesado assim na musculação, eu não tava com o corpo definido, eu tava, tipo assim, normal. Não é uma coisa que você olha e fala, nossa, que corpão, nossa, que, sabe? Mas tava ok. Tava, tipo, ok. Uhum. Aí ela falou assim, só que não tinha uma foto, tipo, tinha super gordinha, só tinha gordinha, não tinha, tipo, um melhor. Uhum. Ela falou, nossa senhora, coitadinha dela, né, que fim teve, será que ela conseguiu? Eu falei, então, essa sou eu. Gente, ela ficou tão vermelha, tão constrangida. Sim, imagina, super constrangida. Ela ficou passada. Ela não sabia se ela ia embora, se ela se pesava. Ela não sabia. Aí eu falei, não, mas calma, é normal. Todo mundo fala. Mentira, ninguém nunca tinha falado isso. Mas eu tentei. Sim, amenizar um pouco ali a situação, né? Pra não ficar na saia justa Depois também. desse dia eu tirei o quadro. Bom, agora eu queria finalizar essa entrevista agradecendo você. Inclusive, eu conheci ela pelo Instagram, comecei a acompanhar. E isso que eu acho muito legal. Ela expõe, na verdade, boa parte da rotina dela, do trabalho dela, ou seja, ela é uma pessoa super acessível, você pode entrar lá, mandar qualquer pergunta que com certeza, mesmo você não sendo paciente, ela vai te responder, vai te atender com o maior carinho e foi, acho que isso que me fez gostar de você, de ver que você é uma pessoa
real, normal, que você mostra o que você é. Tanto no jeito de falar com seus pacientes, quanto pequenas coisas ali no dia a dia mesmo, que a gente consegue acompanhar no teu history, e eu acho que isso que é muito importante. A gente ser de verdade e a gente mostrar que, assim, muito mais do que um corpo, né? A saúde e a gente tá bem com a gente mesmo. É verdade. É o que vale. Obrigada, Maia. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. E o que vocês precisarem, mandem mensagem, mandem direct. E me seguem lá no Instagram, que eu tô lá sempre. Bom, a gente vai deixar aqui os contatos, todos os contatos para vocês seguirem ela no Instagram. E aí fiquem aguardando aí as próximas matérias, que na próxima quinta-feira também tem outro vídeo novo. E a gente espera vocês aqui. Beijão!